não é favorito? Flamengo contra o Al Hilal nessa terça-feira. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito favorito o Flamengo, assim. Quando a gente olha para o papel, Tava jogando muito. o Al Hilal... Em tese, a chance de título do Flamengo nesse ano é um pouco maior do que era em 2019, mesmo jogando menos, porque... E uma coisa, ganhar do Liverpool é muito grande, ganhar do Real Madrid é maior. Sim, mesmo com os problemas que o Real Madrid... Salve, salve, nação, nação, vambora regir mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, né? Flamengo muito perto de estrear no Mundial de Clubes, né? Contra o Al Hilal pela semifinal do Mundial e aquilo. Após a atuação do Al Hilal, uma fraca atuação do Al Hilal contra o Wydad Casablanca, né? Que acabou se classificando nos pênaltis. O Flamengo tem esse jogo da semifinal como o Flamengo leva o favoritismo, mas é muito favorito ou é favorito? Ou é 50%? Ou 50-50? Então vambora reger aqui, né, que os comentaristas falaram sobre o favoritismo do Flamengo e é isso aí, né? Tamo junto, é nóis, vai deixando seu like, sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos e o vídeo tá muito bom, meu filho. O debate tá muito bom. Vambora! E deixa o like, galera. Valeu! Não é favorito? Flamengo contra o Al Hilal nessa terça-feira. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito favorito o Flamengo, assim. Quando a gente olha para o papel, o Al Hilal tem jogadores com recursos técnicos, né? A qualidade individual dos jogadores, que até nos permite olhar para um confronto um pouco mais parelho. Um time que tem Marega, Igalo, Michael, Cuejar, Aldassari, Vieto, poderia ter o Carrilho que se machucou, poderia ter o Cano que está suspenso, o Cano com K, né, que está suspenso, não o que faz o L. São bons jogadores. Então, no papel, o Al Hilal tem um bom time de futebol. Só que, assim, eu acho que vai muito do contexto, né? Porque é um time que está muito acostumado a ser dominante no seu cenário, não só no seu país, é o maior campeão da Champions League da Ásia, com 4 conquistas. Então, e nesse contexto de futebol é um time que se impõe, mas acho que especialmente pelo jogo de sábado, que a gente está vendo aí, o jogo contra o Wydad Casablanca, me chamou muito a atenção o giro mais baixo da equipe, a intensidade mais baixa. E isso contra o Flamengo, que já é um time tecnicamente bem superior ao Al Hilal, é fatal, assim. Então, e aí eu acho que tem muito do contexto. E aí a gente ouve, conversa com jogadores, com técnicos que trabalham ou trabalharam no futebol árabe, e eles sempre citam que a intensidade de treinamento é muito mais baixa, a dos jogos é muito mais baixa. E eu esperava que o Al Hilal tentasse compensar isso contra o Wydad Casablanca de alguma forma. E eu não vi, eu me decepcionei com o nível de jogo do Al Hilal contra o Wydad Casablanca. Então, se não mudar radicalmente a sua postura competitiva, vai ser muito difícil competir com o Flamengo. Assim, acho que a distância entre o Flamengo e o Al Hilal hoje, tecnicamente e competitivamente, mesmo o Flamengo não sendo o exemplo de competitividade no futebol brasileiro, por uma questão de característica, para mim dita o favoritismo desse jogo. É uma vantagem que eu enxergo como grande que o Flamengo tem para o jogo de amanhã. Por aí, Léo. Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, oficialmente agora, companheiros, fã de esportes. Quando você pisa no campo, você está correndo risco, né? Qualquer que seja o jogo, né? A gente já viu grandes surpresas, especialmente quando a gente fala em Mundial de Clubes. Mas eu tô muito na linha do que pensa o Zupac, assim. Sábado, eu liguei para ver o jogo, pensando assim, cara, o Wydad pode ganhar na pressão, com a torcida, mas na verdade ele chegou muito perto de ganhar porque jogou melhor. Foi o time mais organizado em campo. O árbitro não deixou. Sem querer não deixou. Mas... Eu daria o pênalti. Eu acho que um absurdo. Eu acho que o pênalti foi bem marcado. Mas de qualquer maneira, se fosse uma luta de boxe para ser avaliada nos pontos, o Al Hilal não ganharia, né? O Wydad seria o time mais merecedor assim do resultado. E definitivamente não era o time com os melhores jogadores em campo. O Zupac citou os nomes e acho que no papel, o Igalo é um jogador que outro dia o Manchester United buscou para uma emergência ali para jogar na Premier League, né? O Marega meteu gols importantes pelo Porto, Champions League, né? O Michael foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo até ser vendido. Então nós não estamos falando de jogadores quaisquer, né? O Cuellar também é outro que o Rubro Negro conhece muito bem. Então são caras que todos eles já jogaram jogos importantes, nos melhores palcos, nos maiores cenários. E ter o Flamengo do outro lado não os assusta. Mas, coletivamente, é um time que me gera muitas dúvidas e vem de 120 minutos, né? Então a gente vai entrar mais para frente no tema formato, que acho que é bem discutível também, mas vir de 120 minutos é um outro ponto que pesa contra. Então acho que tudo isso me faz acreditar que assim, o Flamengo no seu melhor
é um jogo que ele deve vencer sem dificuldade. Se o Flamengo não tiver no seu melhor, ele pode se complicar. Tem que jogar. Mas se o Flamengo jogar o seu melhor, não é um jogo para sofrer. Isso posto, Paulo Calçade, dá para a gente imaginar o Flamengo tomando a iniciativa, dominando o jogo, ficando mais com a bola, quem sabe até se adiantando um pouco mais, pressionando a saída de bola do Al Hilal? O Paulo, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Eu não vejo outra forma de jogar para esta constituição do Flamengo, né? Seria mudar radicalmente, e se o Flamengo joga assim contra o Al Hilal, você imagina se tiver o Real Madrid pela frente. Ele teria que subverter aquilo que a gente já conhece, né? E não é o que vai acontecer. Então é o Flamengo buscando ter mais a bola, mas precisa estar bem ligado. Primeiro porque o Al Hilal pode ter uma escalação um pouco diferente tem algumas situações que ele vai ter que mudar mesmo, Sim. por expulsão, né? Mas ele pode ter um time um pouquinho diferente daquele que jogou. Fez o primeiro confronto e não foi tão melhor assim do que o adversário. É um time também que certamente vai se preparar para competir sem a bola e atacar a defesa do Flamengo com os espaços. E isso é óbvio que ele vai fazer. Ele tem velocidade para fazer isso. Da mesma forma que o Flamengo disseca, né, o Al Hilal, sabe tudo, porque é assim que funciona o futebol. Você tem hoje ferramentas que ninguém é novidade para ninguém. Sim. Só é novidade para quem não quer acompanhar. E não é o que vai acontecer no time da Arábia Saudita nem no time brasileiro. Então, um conhece exatamente o que o outro tem de pontos fortes e pontos fracos. E principalmente o Flamengo, que é uma escalação que não vai variar tanto assim. Então é preciso tomar cuidado, é preciso competir muito quando não tiver a bola, para adiantado recuperá-la. Se adiantado deixar o Al Hilal esticar uma bola para fazer um pivô, para a velocidade do Michael, por exemplo, acredito que vai jogar, as coisas vão se complicar. Então, parte muito da mobilização do Flamengo. Flamengo mobilizado em 2 partidas de 90 minutos cada uma, talvez, ou mais, o Flamengo mobilizado tem chance de voltar campeão. O Flamengo achando que, por ser o Flamengo e o outro é um time da Arábia Saudita, se alguém tiver isso na cabeça, aí começou a perder. E eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir, nem os jogadores mais experientes. É uma chance que todos buscam. O brasileiro, quando acorda para o futebol, já está falando em Mundial. Se para o europeu não é tão importante, para o brasileiro é o que existe de mais importante. E talvez pegando o recorte dos últimos anos, percentualmente, a possibilidade de acontecer nunca tenha sido tão grande. Exato. Pelo que o Flamengo é, Exato. Pelos problemas que o Real Madrid tem, pela bola que o Real Madrid joga, na comparação com os últimos anos. Né? Mas o PAC, isso vale para todos, né? O Al Hilal, mas falando principalmente de Flamengo e Real Madrid, ninguém chega no auge. Sim. O auge desses times já ocorreu numa outra época. Sim. O Real Madrid pode voltar, mas o momento da disputa, se ela ocorrer, não é o auge dos dois. É bom pontuar, seguramente. Desculpa, a Champions League Asiática teve uma série de adiamentos, né? O calendário ainda muito afetado pelas questões da Covid. Então o Al Hilal está indo pelo mesmo motivo que ele foi para o último, porque ele foi o último campeão, porque a Champions League Asiática que veio depois ainda não acabou. Né? Então ele é o campeão do ano passado ainda, do ano retrasado ainda. Por isso que ele está. Então não é nem por um feito recente, né? Ele foi na inércia. A Confederação Asiática tinha que indicar o representante e indicou o campeão mais recente porque ainda não acabou, né? Então não é nem o caso de um time que vem de um título mais recente, como é o caso do Flamengo, né? E o Flamengo, no auge, que foi o Flamengo de 2019, pegou um time que estava muito no auge também, que era o Liverpool do Klopp. Sim. Né? Sim. Em 2000, se fosse o Flamengo hoje, contra o de Liverpool 2019, de hoje. Jogando aquela bola contra o Liverpool de hoje, ou mesmo contra esse Real Madrid, Infrentável. Opa! Mas é que pegou um time que estava jogando muito. Em tese, a chance de título do Flamengo nesse ano é um pouco maior do que era em 2019, mesmo jogando menos, porque... E uma coisa, ganhar do Liverpool é muito grande, ganhar do Real Madrid é maior. Sim. Mesmo com os problemas que o Real Madrid tem, é isso. Ninguém vai lembrar. Isso. Se eu for começar a falar os problemas que Claro, alguns times tiveram... O Real Madrid é o clube mais importante da história do futebol, cara. E talvez seja o europeu que mais leva a sério essa competição também. Né? Então, tem todo esse contexto. A marca mais importante... Você ganhou de quem o Mundial? Ganhou do Real Madrid. Ah, tá. Mas esquece o resto. Mas não era o melhor Real Madrid. Estava sem não sei quem. Não tem conversa. A outra essa discussão secundária, ela existe, mas é secundária. Você ganhou o Mundial do Al Ahly. É engolida pelo nome.
Então. Aí. Já machuca um pouquinho. Machuca. Já machuca um pouquinho, né? Agora, eu. Não é machuca. Você tem que torcer pro outro lado e passar o Real Madrid. A minha dúvida é muito mais a respeito do que o Flamengo vai produzir. Eu concordo com os companheiros, acho o Flamengo muito mais equipe, mas a gente não tem uma referência ainda, um pouco, o jogo contra o Palmeiras. E eu imagino que o treinador Vitor Pereira deve ter alguma preocupação com essa marcação pelos lados, o que não significa que vai abrir mão da ideia de jogo, porque é exatamente pelos lados que o Al-Hilal pode machucar um pouco o Flamengo com seus jogadores de frente, puxando contra-ataques. Eu não acho que o Al-Hilal vai brigar pela bola. Não gosto muito dos trabalhos do Ramon Dias, historicamente falando. Tá. Não acho lá um grande treinador, não tem nada de especial. Mas a grande referência do Flamengo tem que ser o Palmeiras, né? Eu digo, você não pode usar... Não tem outro jogo do ano para usar como referência também, essa que é a real. E para mim é muito difícil também avaliar, porque eu não acredito... os outros jogos, nem que os jogadores tivessem toda a vontade do mundo de ganhá-los, eles não tiram do jogador o que um jogador, como o jogador do Flamengo, que ganhou 2 Libertadores, o Campeonato Brasileiro, acostumados com títulos, podem oferecer. Não exige porque não tem competitividade. E não exige da defesa, que é a dúvida que a gente tem hoje, né? E aí a hora que o Flamengo pegou o Palmeiras, que dentro desse match, desse encontro, era o pior adversário possível para apresentar essas fragilidades do Flamengo, porque se o Flamengo é menos competitivo sem bola no setor de meio campo, é onde o Palmeiras é mais competitivo, né? Então era o pior adversário possível, foi o único adversário compatível com o nível que a gente espera que o Flamengo encontre no Mundial. E com todos os defeitos do Flamengo, também tem que contar no jogo de marcação, o Flamengo fez 3 gols do Palmeiras. Sim. Vamos esperar terminar a temporada, ver quantos times vão fazer 3 jogos no Palmeiras com o time principal. Não, o Flamengo em jogos não jogou grandes. mal contra o Palmeiras. Acho que o Flamengo expôs as suas fragilidades, mas fez um jogo aceitável, fez um bom jogo. Então, eu imagino que os jogadores mais inteiros na partida, mentalmente, do jeito natural, não por omissão nos outros jogos, eles tendem a cumprir um pouco mais a parte coletiva, a fecharem melhor os espaços, porque o treinador é um cara que sabe orientá-los, deve ter mostrado vídeos, deve ter posicionado melhor os jogadores. Não dá para imaginar um time ainda pronto, porque o trabalho é muito novo, mas dá para imaginar uma equipe mais consistente. Então, se o jogo não pesar, porque a semifinal pesa bastante para as equipes brasileiras, porque elas entram como favoritas. Cada vez mais pesa. E como vocês destacaram, o adversário tem alguns jogadores de qualidade. Então, de repente, você toma um gol, Léo, aí o jogo fica difícil, ou o jogo não começa, ou o jogo não anda de um jeito muito favorável, e o time começa a perder um pouquinho a cabeça. Por outro lado, acho que esse time é um time experimentado. Ele tende a sofrer menos do que outras equipes que nunca foram lá. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva na semifinal pro Flamengo amanhã. Eu acho que esse é o ponto importante. Vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras também. É que a comparação da primeira para a segunda viagem do Palmeiras para o Mundial, ela tem muito contexto diferente, né? A primeira, o Palmeiras teve uma preparação ruim, o Abel tinha chegado há pouco tempo. Não é nem para chamar de preparação. O time nem jogava tão bem. Saiu da Libertadores pro avião. Exato. Então, mas de fato, a diferença até de assimilação do que era esse jogo, do primeiro para o segundo jogo, da primeira semifinal para a segunda, do Tigres para o Al-Ahly, que vai pegar o Real Madrid, já foi diferente. E eu imagino que para o Flamengo também, embora não seja exatamente o mesmo time, mas a espinha dorsal é muito parecida do meio para frente. Então, acho que o fato de a gente ter hoje 2 times brasileiros que a tendência é que frequentem muito o Mundial de Clubes, eu acho que essa história da pressão da semifinal tende a ser atenuada pela repetição do evento. Eu acho que isso torna o evento mais comum, menos o mito de olha. Porque para a maioria dos times, ir ao Mundial era um eclipse. Eclipse. Pesa. E acontece muito raramente. Para alguns times é uma vez na vida e só. Para Flamengo e para Palmeiras está virando comum. E a tendência é que isso traga menos pressão na hora de... No primeiro jogo você é o favorito. Exato. Na semi. E no outro você... E uma obrigação muito grande, porque ainda perder a semifinal é uma vergonha. Não, isso é uma vergonha. Isso tem de pior, porque você vai perder para um time de um futebol, em relação ao brasileiro, com todos os problemas que o futebol brasileiro tem, é um futebol pequeno. Não é porque a Arábia Saudita tem o Cristiano Ronaldo que eles estão na frente eles estão na frente do Brasil agora e ganharam da Argentina. Não. A gente tem uma estrutura, um sistema de futebol muito mais fortalecido do que eles. Mas é um confronto. Você pode contratar estrangeiros, pode ter um bom treinador, não é o caso hoje. Tem jogadores tem 12 jogadores no elenco que jogaram a Copa do Mundo. Quer dizer, não é um bando de caras que... Os caras que pegaram na rua, reuniram, pegaram ali... o Auckland City, que os caras têm outros trabalhos. É isso que eu ia perguntar. Não está mais próximo
o nível do sul-americano não tem estado mais próximo Poderia estar, na comparação diminuiu. com times da CONCACAF e Acho com que times existem árabes? acho que existem dois tipos de análise. Se a gente pegar uma análise macro, uma análise dos últimos anos, um recorte mais amplo, eu diria que os times sul-americanos estão mais próximos dos times dos outros continentes do que estão os times europeus. Isso num recorte mais amplo. Mas a gente está falando de um time que é tecnicamente muito melhor. Então, falando desse Flamengo, Perfeito. eu vejo o Flamengo mais próximo do Real Madrid, o que não quer dizer que seja próximo, do que próximo dos demais times do Mundial. Eu acho que, como um todo, nós fazemos parte da turma dos asiáticos, com CONCACAF e blá, blá, blá. O Flamengo, eu acho que é uma conversa um pouco diferente. É só trazer para uma outra realidade. Se fosse aí o torcedor que não fique chateado comigo, mas é preciso comparar. Se fosse o Atlético Mineiro, mesmo dando certo com o Cudê agora tal, estaria mais próximo? Estaria. Se fosse o Internacional, que foi segundo colocado no Brasileiro, estaria. O Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Libertadores. Estaria. Se fosse o Palmeiras mesmo. E aí que tem uma contradição bem bacana, um negócio que o torcedor rubro-negro tem que olhar. Se fosse o Palmeiras, estaria mais próximo. Pô, mas é o time que ganhou do Flamengo. Por quê? Porque faz o que o Flamengo não gosta de fazer. Então, ganhar não é só uma lista de nomes de um lado, uma lista de nomes do outro, e a gente faz como a gente costuma fazer aqui, faz o cara a cara, só cara a cara não tem tática, o cara a cara não tem nada, não precisa jogar. Então, nós temos tecnicamente no Brasil um time que está muito acima dos demais. Esse time é o Flamengo, isso é nítido. Porém, não significa que ele vai ganhar de todos o tempo todo. Por quê? Porque o futebol não se joga só com a qualidade técnica. É ideal que você tenha superioridade nisso em relação aos seus adversários. O Real Madrid é melhor que o Mallorca, mesmo com reserva. Exatamente. Perdeu o jogo no final de semana. Perdeu o jogo. Então, E o próprio Flamengo é melhor do que o Mallorca, mas para o Mallorca é mais fácil jogar contra o Real Madrid do que o Flamengo. Porque é um time que está acostumado a pelo menos 2 vezes por ano, a sua vida inteira, enfrentar não o Real deixou, Madrid. assim, É contexto. teve um detalhe, né? Porque fez uma marcação. Porque é uma das melhores defesas do futebol espanhol, um dos piores ataques. E está no meio da tabela. É um time que não... Sabe aquele jogo chato? Porque você pegou na bola, chegou em você. Você tocou a bola, chegou em você. E chegando de um jeito que a gente vai discutir daqui a pouco no programa ainda. Isso dificulta o jogo do time técnico. Então, se o Flamengo está preparado para dificultar o jogo do Al Hilal e do Real Madrid, tomara que esteja. Aí vem o benefício da derrota. Às vezes a derrota ela beneficia uma equipe. Se o Flamengo tivesse jogado da mesma forma que jogou contra o Palmeiras e vencido, poderia ter vencido o jogo? Claro. Poderia. Seria muito difícil o Vitor Pereira ir para a coletiva, eu acho que ele teria feito isso, ele iria para a coletiva e criticaria um time campeão. Olha, ganhamos, mas deixamos muito espaço, ele iria ressaltar os erros. Você acha que Porém, ele faria isso? Eu acho que ele faria, mas não convenceria os seus jogadores. A derrota, você tem a fotografia disso para mostrar para os caras. Ó, tá aqui, ó, que é lá o placar. Você mostra o placar e quando você critica, você fala, lá no placar está o resultado disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, é um Flamengo que vai alerta e sabendo que se não der mais, sua técnica não vai resolver. Sobre essa questão. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo já se preparando para poder enfrentar o Al Hilal, né? No Mundial de Clubes. É aquilo. Flamengo é favorito, sim. Super favorito. Eu acho que não. Mas favorito é. Favoritismo entra em campo? Até entra, mas o time que é favorito vai ter que demonstrar isso dentro das 4 linhas, né? Não adianta o time ser favorito. Na hora de jogar, ele não joga nada e acaba perdendo, né? Na minha visão, o Al Hilal, ele tem um time tecnicamente melhor do que o Wydad Casablanca, mas durante o jogo não demonstrou isso, entendeu? E quase acabou sendo eliminado, né? Acabou passando nos pênaltis. Então é aquilo, não adianta, é um jogo só, não adianta você ter um time muito superior ao time adversário, mas durante o jogo acaba não demonstrando isso. Óbvio que pode ter dias que você vai jogar mal, acontece. Mas em uma decisão, que é um jogo só, tem chance de chegar a uma final ou não, tem que dar o seu melhor dentro de campo para poder jogar bem e avançar, né? Vamos dizer assim. A gente faz mais avançar para a decisão. O Flamengo tem principalmente dúvidas, né, nas laterais, né? De acordo com o que eu estava vendo aqui, alguns sites aí, né? O provável Flamengo nas laterais vai ser
Mateuzinho, lateral direito, e lateral esquerdo vai ser o Felipe Luiz, né? Então, de acordo com várias portagens de notícias, já tá noticiando que o provável Flamengo vai ter Mateuzinho e Felipe Luiz, né? Nessa semifinal. É uma dupla de lateral boa, que até me agradou, entendeu? Eu acho que o Varela é um bom lateral, ponto. Só que ele ainda tem muito a que se provar no Flamengo. Óbvio que o Mateuzinho também nem isso tudo, né? Mas o Mateuzinho tem uma coisa que o Varela não tem. Óbvio, são características diferentes. Mateuzinho mais ofensivo, Varela mais defensivo. Só que uma coisa que o Varela vai adquirir com o tempo é o entrosamento com o elenco. Uma coisa que ele não tem e não se adquire de uma hora para outra, né? Demanda tempo, jogo, ele é o quê? Então aquilo. O Mateuzinho já tem tempo de casa e entrosamento com esse time. Então, o Mateuzinho sabe onde o jogador quer receber a bola, aonde cruzar, a movimentação do quarteto ofensivo ali. Então, em uma semifinal, esses detalhes acaba sendo importante, né? Pedro e Gabigol, dupla de ataque do Flamengo, tem 5 gols cada um na temporada, né? Na minha opinião, deve ajudar o Flamengo a decidir essa partida contra o Al Hilal. A gente espera assim, né? E levar o Flamengo à final desse Mundial, né? Como a possível final do Real Madrid ou Al Ahly do Egito, né? Lembrando que o Real Madrid tá vindo desfalcado, mas não é porque o Real Madrid tá vindo desfalcado que ele já passou, ou ele fica mais enfraquecido. Óbvio que fica mais enfraquecido porque não tem suas principais peças, como lateral esquerdo Mendy, Benzema, Courtois, entendeu? E aquilo. Ele chega enfraquecido, chega. Só que tem reservas para... Bota o Rodrigo ali, tem o Luli, é um goleiro muito bom, ucraniano. Improvisa no lateral. Nacho, Militão também tá fora. Hazard esquece, meu filho. Hazard parece que foi pro Real Madrid pra se aposentar. Simplesmente isso, né? Ótimo pra gente. Então é isso aí, tamo junto, é nóis. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Eu tô indo lá. Palpite aqui nos comentários. Deixe seu palpite rápido, questão de 10 segundos. Aqui nos comentários você deixa seu palpite em relação ao jogo entre Flamengo e o Al Ahly. Tô olhando aqui no teu olho. Aqui nos comentários, deixe seu palpite. Rápido, 10 segundos, vai demorar 10 segundos. Deixe seu palpite aqui. Ganhando, perdendo, e é isso aí. Meu palpite é 2-1. É isso aí, tamo junto. E é nóis, galera. Valeu!